amigos, hoje um Amigos diferente, sem o Marcos Braga aqui na cadeira principal de apresentação do Amigos, porque é um Amigos no Mercado Presencial direto de Brasília. A gente conta hoje com alguns convidados especiais que a gente vai mostrar já já para vocês. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Papo de Amigo é o podcast do Amigos do Mercado, né? E tem o intuito sempre de mostrar conversas, né? Um pouquinho sobre a história dos profissionais que compõem o nosso segmento. E hoje eu não tô aqui sozinho, eu trouxe também um convidado especial novo, que normalmente é ocupado pela cadeira do Luciano, e hoje está aqui o Marcos Armani, que vai me ajudar nessa missão de bater esse papo gostoso aqui em Brasília também. Olá, amigos, é um prazer estar aqui junto com o Lê pra gente bater esse papo e é isso, vamos pra cima. Exatamente, gente. E para você que está chegando pela primeira vez, mais uma vez, siga os perfis do Amigos na rede social, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Para a gente é muito importante que esse podcast chegue a mais pessoas. E aí, para começar, Marcos, você pode fazer o primeiro anúncio, né, do nosso primeiro convidado? Claro, a gente já quer chamar o nosso primeiro convidado, Patrick Costa, da Embratur. Uma salva de palmas. Obrigado, senhores. Tudo bem? Como é que você tá, Patrick? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Deixa eu sentar aqui. Está bem, Patrick? Tô bem, graças a Deus. Tudo em paz. Coisa boa. Muito bom. E aí, Patrick, o formato do nosso programa, ele sempre contempla um convidado especial do mercado e um amigo que essa pessoa traz para essa mesa, né? Tão bacana que a gente conversa um pouco sobre as histórias, né? Sobre a nossa carreira. Massa. Então a gente queria saber quem que você trouxe para essa cadeira hoje. Olha, eu trouxe um grande amigo. Eu falo que ele é o psicanalista mais publicitário que existe no mercado hoje de Brasília, que é o Newton Molon. Pô, então venha para a mesa do Tomar uma salva de palmas. Newton, muito prazer. Obrigado por ter vindo. Gente, muito obrigado por ter vindo, gente. Agora a mesa completa aqui, a gente já pode começar nosso papo. E eu queria saber de vocês como começou a história de vocês, né? Olhando lá para trás, né? Começou de fato ali a infância de vocês, onde vocês nasceram. Vocês são daqui de Brasília. Qual que é a história de vocês? Bom, eu sou mineiro de coração, sou de Sete Lagoas, uma cidade a 60 quilômetros de Belo Horizonte. A gente tá com outro mineiro aqui na mesa De também. Belo Horizonte. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Isso. Pois é, então pronto. Sabe Em o casa. que é? Espero que torça para o glorioso Clube Atlético Mineiro. Só espero isso, Tá mas perto, tudo bem, Tá vamos perto, lá. tá perto. Então nasci em Sete Lagoas, sou filho de uma família de 3 filhos, eu tenho 2 irmãs que hoje moram fora do Brasil, moram em Barcelona. E tive uma infância muito, muito massa, assim, interiorzão, você conhece todo mundo da cidade, meus avós, por parte de mãe, tinham uma fazenda, então assim, até meus 13, 14 anos, sempre estava na fazenda deles. E com 16 anos eu mudei para Belo Horizonte, né? Todo sonho de quem mora no interior de Minas é um dia morar em Belo Horizonte, estudar em Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte, morar em Belo Horizonte e comecei a estudar e me apaixonei pela publicidade. Só que não foi na sequência da saída do colégio na época, porque eu mudei para os Estados Unidos. Eu tenho um tio e uma tia que moram nos Estados Unidos desde a década de 70. Mudei para lá com 18 anos, morei até os 21 anos de idade. E aí, quando eu voltei, fiz um curso de design gráfico lá, no CorelDRAW 2, no antigo CorelDRAW. Nos Mac antigos, né? E tá. Naqueles, né, que hoje todo mundo faz um aquário, né? Aqueles Macs bonitos e tá. E aí, voltei e entrei na faculdade de publicidade. Desde o início, sempre gostei de falar muito sobre política e sempre falei muito. E um dia um professor meu virou pra mim e falou assim: cara, tem um primo que tá precisando de um atendimento numa agência que acabou de ganhar 2 contas de governo. Na época era o governo Itamar, em Minas Gerais. E aí fui conversar com esse primo. Isso era quando? 1990? Não, isso foi 99 para 2000, Uhum. Isso mesmo, Itamar ganhou em 98, ficou até 2002, 99, 2000. E aí fui conversar com um primo desse meu professor e sempre fui ser atendimento. O meu sonho era ser diretor de arte.
Acho que, né, que é aquela coisa de mexer com o Mac, tá, e criar. Só que eu fui para outro caminho. E eu falo que desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, eu fui atendimento. Sempre fui atendimento. A vida descobriu na área de atendimento. Né? Sempre descobri na área de atendimento. Eu acho que é um pouquinho do mercado, né, publicitário, né? Todo mundo que entra na faculdade, né, ou quer fazer publicidade, entra, acho que mirando a criação. E ali a gente descobre o mundo, que existe área de atendimento, área de mídia, área de planejamento, né? Que existem outras possibilidades para além da criação, né? Não sei se com o Marcos também foi assim, mas... Exato. Eu fiz uma trajetória um pouco diferente, mas quando você conversa com o mercado, 99% das pessoas, de fato, entram pelo atendimento, óbvio, entram mirando uma outra área, a criação, mas entram pelo atendimento e isso acaba sendo recompensador na minha visão, né? Porque você consegue, através do atendimento, ter uma visão das dores e demandas de quase todo o ecossistema ali. Então, acho que isso te fez ficar mais apto e ter uma casca maior, né? Aí você me diz se isso faz sentido. Faz total sentido. E só voltando nessa história da criação, assim, pelo menos na minha época, né, nessa época 99, 2000, a criação era muito pujante, assim. Eu lembro que eu trabalhei numa agência fui fazer... no início da faculdade, antes de ir para essa outra agência que eu fui atendimento, eu fiz estágio numa grande agência lá de Belo Horizonte. E tinha um diretor de criação que ele rafiava os layouts na mão, bicho. Ele pegava, desenhava o layout na mão, chega o diretor de arte e falava assim, faz aí no computador pra mim. Então, assim, cara, você olhava um negócio e falava assim, que foda isso, né? Que Raiz, coisa né? massa. É uma arte. Então você vê, tanto é que esse diretor de criação ele já morreu e o mercado se uniu em Belo Horizonte e pegou vários e vários RAFs dele, fizeram uma exposição em Belo Horizonte há um tempo atrás. Que bonito, sensacional. Sacou? Então, assim, era muito glamouroso você ver a criação e produção tava sempre junto. Então, era a parte mais pulsante da agência mesmo nessa época. Então, todo mundo ficava doido, principalmente quem saía tava na faculdade, né? Queria isso, né? Queria a criação. Criação, né? Exato. E aí eu quero saber do Nilson agora. Como é que começou essa história? Não é diretamente a área da publicidade, mas eu acho que tem uma relação muito forte com a nossa área também, né? Eu diria que sim, e assim, meu trajeto foi muito mais elíptico do que o trajeto do Patrick, né? Eu comecei como técnico em química, né? Aí depois eu fui fazer engenharia química e ao mesmo tempo fazer história. Aí parei com a engenharia e continuei com a história. Então a minha primeira formação foi como historiador. Aí eu fui fazer um mestrado em comunicação. E aí eu passei a dar aula para as turmas de comunicação. Eu sou de São Paulo, né? Nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo. Em que bairro de São Paulo? No Jabaquara. No Jabaquara, muito legal. Sim, saí de lá, quer dizer, rodei bastante, né? Depois posso falar um pouco disso, rodei bastante, mas saí de lá para cá tem 8 anos, né? E agora me estabeleci aqui em Brasília, me sinto estabelecido em Brasília. E como é que foi essa trajetória da sua infância ali, até escolher a profissão de fato, que você falou que teve algumas mudanças no caminho, mas você nasceu no Jabaquara, cresceu lá... Então, que hora que você tomou a decisão de você falar, putz, é isso que eu quero? Como é que foi essa? O seguinte, era um garoto de classe média, né? Tinha estudado o comecinho do ensino primário em escola particular, depois fui para a escola estadual e tinha aquela coisa, né, de que naquele contexto eu precisaria entrar numa faculdade pública, né? Era uma coisa que naquele tempo tinha essa ilusão, esse glamour de você entrar numa faculdade pública, porque além da qualidade que se atribuía ao ensino público, né, especialmente o ensino público universitário, tinha também isso de você poder livrar os pais, né, do custo com a formação. Então, eu tinha o objetivo de entrar numa universidade pública, mas ao mesmo tempo, como eu fiz um curso técnico em química. E isso por quê? Porque quando garoto, né, quinta série, sei lá, o pessoal, eu gostava da química, né? Então o pessoal achava que eu era cientista. Eu gostava da brincadeira de me acharem cientista, então, e fui me engajando naquilo. E quando eu terminei o ensino médio, então aí eu era técnico em química e tinha esse plano de entrar numa universidade pública. Mas não tinha... O curso que eu queria fazer na época era o curso de engenharia de alimentos. Eu não queria seguir especialmente na química, eu queria fazer alimentos. E não tinha nenhuma pública em São Paulo que tivesse esse curso. Tinha Unicamp, mas em São Paulo não tinha. Então eu prestei uma outra particular, que foi a Mauá. E aí comecei a fiz um ano de engenharia. O problema foi que um pouco antes de eu prestar o vestibular, eu... Claro, nós estamos falando disso numa
glaciação passada, faz muito tempo isso, né? Então não tinha internet, não tinha nada disso. Então, antes de começar essa questão de que faculdade eu vou fazer, depois de formado, eu resolvi que eu ia tentar fazer a faculdade fora. Então eu fui para Itália. Botei a mochila, né, com 18 anos. Ninguém em casa tinha viajado para fora do país, aquela coisa. Uma ligação internacional, né, custava um rim. Né, Mas já falavam italiano ali, arranhava? Eu sempre gostei de idioma, então assim, estudava por conta e me virava. Né? E eu fui inicialmente com um curso de italiano contratado. Era tudo que eu tinha de certeza lá, né? Aí fiquei 3 meses, quase 4 meses e não consegui estudar na universidade lá, mas me diverti muito, fiz um monte de coisa, conheci um monte de lugar e quando eu voltei, aí que eu já estava né, com essa coisa de engenharia, né? Meio chato isso aí, eu acho. E aí, enfim, resolvi prestar história e depois acabei ficando na história. E aí depois eu na faculdade de História, fiz lá na USP, em São Paulo, saí da faculdade, da graduação e entrei no mestrado em História Econômica. E aí produzi o que seria a minha tese, mas na época eu já estava dando aula, muitas aulas em colégio, cursinho e tal. Então eu estava fazendo o mestrado e dando aula em vários lugares. Então eu me matriculava nas disciplinas que eu achava que eu ia fazer e depois, como eu tinha dias comprometidos com aula, eu não tranquei essas matrículas. Então, no final, quando eu fui fazer a qualificação para poder defender o meu mestrado, eu não podia fazer a defesa, porque eu não tinha média suficiente. Você tinha dos pontos ali das aulas. Exatamente, um monte de E. Eu falava, como assim? Sou bom aluno, só tive A e B, todas aquelas que eu não cursei estavam com E. Não deram crédito ali, né? Aí eu me desencantei com o mestrado na História, e aí eu fui fazer mestrado na Comunicação. E aí eu passei a dar aula lá na Casper Libero, ali no prédio da Gazeta, na Paulista, e ali eu fiquei 10 anos dando aula para as turmas de publicidade e propaganda, para as turmas de RTV, para as turmas de relações públicas e de jornalismo. Que legal. Deve ter conhecido o Joubert lá. Sim. O Adriano também. O Joubert, sim. Adriano, sim, também. Foram colegas, foram contemporâneos, talvez até... O Joubert acho que deve estar por lá ainda. Não tenho certeza. Não, acho que ele saiu. Tá na SPM agora. Ah, tá. Tá na SPM. Eu sei que foi isso. Durante praticamente 10 anos, então eu respirava muito esse clima, né, especialmente da publicidade, da propaganda, porque eu era dessa coordenadoria. Né? Então, assim... foi uma convivência muito intensa e muito do que mais pra frente, né, a gente vai chegar lá, inspirou esse projeto que a gente desenvolve hoje, tem a ver com as vivências que eu fui colhendo naquela época, assim, né, especialmente essa coisa do glamour da publicidade, vocês falavam agora há pouco, né, da direção de arte, era isso realmente, né, assim, claro, os bastidores, toda a tramitação interna, era difícil para o público compreender. O que aparecia era o quê? Eram as grandes criações, né? Então, acho que o que atraía realmente as pessoas para o curso publicidade no ensino superior era realmente essa ideia da arte, né? Aplicada, né? De uma arte, enfim, menos etérea ou menos... não quero dizer... não comercial, mas algo nessa linha, né? De você ter uma A gente falava mais sobre criação e menos sobre performance, né? Na verdade, a gente nem falava muito sobre performance, né? Falava sobre a eficiência, mas a criação era quem mandava na agência, né? Exato. Tirava os grandes publicitários, né? Nizam, o Washington, né? Sim. Era uma época que a criação dominava. E eu acho que isso inspirou muito a gente, né? Da nossa geração a fazer a faculdade de publicidade, porque era a criação, né? E vou dizer que acho que foi isso que colocou, né, mesmo, pelo menos no início, a publicidade brasileira no mapa mundial, porque a criação brasileira sempre foi muito boa, né? Assim, isso era reconhecido internacionalmente, né? Acho que isso também ajudava a atrair pessoas, né, para esse universo, né? Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho que a gente falou aqui desse momento de faculdade, né, da escolha, de como é que esses caminhos levaram vocês para a publicidade, eu também queria entender como é que foi esse trajeto, a partir do momento que vocês entraram, né? Você que entrou na faculdade, você depois do mestrado começando a dar aula na Casper também com o desafio acadêmico, né? Como é que começou esse trajeto na publicidade? Como é que foi para você esse início de trajeto? Foi difícil? Quais foram os desafios que você enfrentou? Você se imaginava hoje, né? No começo ali da sua jornada, era isso que você queria fazer? Então me conta um pouquinho como é que foi esse início.
eu sempre gostei muito de estudar, sabe? Então, assim, para mim era ir para a faculdade e viver a experiência de faculdade e os meus amigos, e sempre foi muito bom para mim, sempre adorei. E então eu curtia a publicidade, eu estudava mesmo publicidade. Por isso que, como eu te disse, quem me indicou para o meu primeiro trabalho, meu grande trabalho, que me colocou dentro dessa jornada do atendimento, foi um professor. Eu sempre tive essa relação muito próxima com meus professores, porque eu conversava, perguntava, depois da aula eu ficava ali trocando algumas informações e tal. E quando eu fui para publicidade, para agência, comecei a trabalhar especificamente na agência, eu consegui entender as duas coisas, entender, né, o que eu estudava e realmente o mercado. E são coisas completamente diferentes. O primeiro choque que eu tive foi isso, né? Chegava, por exemplo, o meu professor, tinha uma aula de atendimento na época, não sei se existe ainda na faculdade ainda, tá? Ele falava assim, não, o atendimento tem que ter uma certa distância do cliente, tem que ter um certo respeito, não sei o que. Você falava, gente, mas como é que eu vou conversar com o meu cliente, né? Na hora que você chega lá, é completamente diferente. A maioria dos meus clientes, né, eu tô fazendo 26 anos de formado agora, são meus amigos até hoje, porque eu transcendia a relação, né, dali só do ambiente de trabalho. Então foi muito massa. E eu fui para ser estagiário do primo do meu professor, como eu disse para vocês. E tem uma história muito engraçada, coisas da vida, assim, depois eu conto para vocês. E aí, e nós dois tocando, bicho, 3 contas de governo. Assim, pra mim, que chegando numa agência de publicidade, se atender conta de governo, ainda mais conta de governo de Minas, que na época era um puta de um portfólio, tá? É uma coisa fenomenal. Eu lembro que na época eu ganhava R$800 por mês, eu era o mais rico da minha sala. Sacou? Tipo assim, nossa, você tá atendendo conta de governo, né? Era uma coisa assim, sacou? Era quase um super-herói, assim. Já chegou sentando na janela, né? Tipo isso, sabe? Era igual trabalhar na MTV ou pra galera agora trabalhar no Facebook. Tipo. E assim, meu irmão, foi pauleira, mas foi muito bom. Foi pauleira porque era muito trabalho e ali eu aprendi muita coisa. Eu brinco que o primeiro trabalho eu aprendi muito mais o que não fazer do que o que fazer. Sim. Porque foi na correria mesmo. E nós dois atendendo conta e o filho dele estava novo na época do meu chefe, então eu cobri e tudo mais. E aí aconteceu um negócio que no meio do caminho, eu já estava ali com um ano e pouco de agência, ele saiu. E o dono da agência chegou para mim e falou assim, Patricão, é o seguinte, ó, a Regui saiu e é o seguinte, você vai tocar as contas de governo agora. Aí eu, como assim, velho? Você tá ficando doido? Como assim eu? O cara é cientista político, tem, sei lá, tantos anos. Eu tinha 25 anos, 24 a 25 anos, eu tô fazendo 50 mês que vem, então é isso mesmo, 24 a 25 anos. E aí eu falei, cara, não. Ele falou, não tem jeito não, e tá, toca aí. Cara, tipo assim, sabe, fiquei 2 dias sem dormir, o que eu faço e tal. E um dia eu cheguei lá e falei assim, aqui, eu posso arrumar um estagiário? Ele ainda brincou comigo assim, pelo amor de Deus, eu nunca vi um estagiário pedir um estagiário. Eu falei, pô, mas você não me acabou de me colocar como chefe desse negócio e tal. Ele começou a rir e eu toquei, cara. Assim, fui, obviamente que nos trancos e barrancos e tal. Meus clientes, como eu disse pra vocês, se tornaram meus amigos ali no decorrer do processo. E aí eu fui. Mas tem um ponto que não é o engraçado, assim, que eu tenho que dizer que esse meu. Vou falar, não falei o nome dele, vou falar agora. É o Ricardo Regui, que foi esse meu chefe, o primo do meu professor que me levou. Então eu fiquei ali até 2000. Ele saiu, né? Como eu disse, eu fiquei até 2003. E aí, em 2004, o Lula já estava no primeiro mandato e ele era muito ligado na época ao partido do presidente. E aí ele veio para Brasília. Chegou em Brasília, foi trabalhar no Ministério da Saúde na época. E aí eu lembro até hoje, eu estava em Minas, ele me ligou em outubro de 2004. Ele me ligou e falou assim, Patrick, eu tenho um convite pessoal intransferível. Eu falei, qual é o convite? Ele falou, cara, vem trabalhar comigo em Brasília. Aí eu, de novo, velho, assim. Né, caiu uma bomba no meu colo e tá. Só que eu tenho um tio que já mora aqui em Brasília há muitos anos e tal. Eu falei, cara, eu vou ir conversar. Vim conversar com ele e ele falou, cara, vem trabalhar comigo aqui na Ascom do Ministério da Saúde. Ele tava lá. E em 2004 eu mudei para Brasília para trabalhar no Ministério da Saúde.
vim para trabalhar. Fiquei, e aí saí do Ministério da Saúde, vim para o mercado. Trabalhei em outras agências. Depois eu comecei a entender que eu tinha condição de sair do atendimento para virar gestor de agência. E aí fui gestor de 2 agências de comunicação digital, depois de uma de publicidade. E a vida seguiu. E o Ricardo voltou na minha vida de novo. Continuamos amigos e tudo mais E aí, por uma grata surpresa, em 2021, 2021, no meio da pandemia, eu fui convidado para voltar para o Ministério da Saúde, por outro lugar por outro caminho completamente diferente do Ricardo, para ser o chefe da comunicação do Ministério da Saúde. 23 anos depois, eu vim para Brasília para o Ministério da Saúde e voltei. O que eu fiz? Liguei pro Ricardo, falei, Ricardo, tem um convite pessoal e transferido pra você. Aí ele começou a rir. O que foi? Eu falei, cara, você não acredita, eu fui convidado para ser o chefe da Ascom do Ministério da Saúde, eu quero que você vá comigo, você vai trabalhar comigo lá. E ele foi. E aí nós trabalhamos de novo no Ministério da Saúde. Obviamente que de 2004 até 2021 nós continuamos amigos e tal. Fui para um grupo de corrida, ele foi pro grupo de corrida junto comigo, hoje corre melhor do que eu. Mas então foi legal, sim, essa história. São coisas da vida, esse né? ciclo. Que acontece que você é pego de surpresa, coisas da vida que você fala, porra, que massa. E aí o Ricardo apareceu na minha vida de novo, tá aí até hoje. Não, eu acho que no final o mercado é muito desses ciclos, né? Alguns que não se fecham, que provavelmente ainda estão abertos, e outros que você vê, né, que eles se fecham ali novamente, né, se constrói, né? O Marco também acho que tem muitas histórias parecidas dentro do mercado, e aí eu queria também te ouvir, Newton, porque acho que tem um ponto importante que o Patrick citou aqui, que você deve ter pegado isso também no começo, e falo também como ex-professor universitário, dei aula por 4 anos, e dessa diferença, né, do mercado pro acadêmico, né? E como é que a gente trabalha isso na sala de aula, né? Como é que a gente prepara os alunos e em que momento que você também percebeu isso, né? Putz, eu tenho uma diferença aqui, eu preciso fazer uma preparação nessa linha para os meus alunos, e como você se conectou mais com o mercado também dentro dessa sua jornada, né? Desse ciclo, assim como o Patrick falou, desse ciclo bacana que começou lá com o atendimento de contas do governo de Minas, continua agora aqui em Brasília, né? Nesse reencontro, e desses reencontros também que você teve ao longo desse caminho, né? Sabe que eu, assim, na faculdade, eu era o professor mais teórico, né? Eu era o cara dos textos, era o cara dos sociólogos, né? Enfim, que trazia referências que eram referências mais pesadas ou mais cansativas, né? Então, assim, você tinha claramente uma turma que me perguntava, né? Só faltava dizer com essas mesmas palavras, mas para que eu vou fazer com isso a hora que eu estiver no mercado, né? E uma outra turma que entendia que, pô, isso, né? Vai me dar muita compreensão, vai me dar muito estofo, né? Para atuar no mercado, e a atuação, ela vai estar sempre muito presa no contemporâneo, né? O Patrick falou agora há pouco, né? Porque fez curso de CorelDRAW, né? Era um problema muito sério na faculdade de comunicação. Você tinha justamente a turma dos professores mais de agência, mais de dentro do mundo do trabalho, que diziam, não, nós temos que fazer curso de CorelDRAW, disso, daquilo. 4, 5 anos depois, né, isso não tinha mais sentido, era absolutamente obsoleto, né? Sim. Então a gente tinha sempre uma tensão ali entre uma turma que dizia, olha, tem que ter um núcleo que seja um núcleo mais estruturador do pensamento sobre a comunicação, das práticas sobre a comunicação, e sim, um núcleo que seja um núcleo mais técnico e que possa conferir o preparo necessário para você, de fato, atuar. Mesmo assim, a gente sempre dizia, é evidente que o preparo mais específico vai ser dado na hora lá, né? Porque você pode até ter noção rudimentar de programas, de técnicas, mas você vai ter que fazer a escola daquela empresa, a escola daquela instituição. É ali que você vai realmente aprender a trabalhar para aquela instituição, né?
E interessante porque esse mesmo processo, vamos dizer assim, essa certa dicotomia, né, entre a turma mais pragmática e a turma mais teórica, isso também foi se refletindo na própria instituição, na própria Casper Libero, né, pelo menos naquele tempo, que foi o que foi me sinalizando que eu meu tempo ali não seria muito longo, né, porque foi um momento em que isso aconteceu com várias instituições de ensino superior, né, que a instituição ou ela embarcava, né, numa espécie de enfim, de mundo mais do business da educação, né, ou ela se mantinha, porque a Casper tinha uma tradição muito grande de ser, né, a primeira faculdade de comunicação da América Latina, uma coisa, ela era realmente... Sim. Só que as gestões sucessivas, né, foram sendo cobradas no sentido de transformar aquilo, né, em algo lucrativo. Algo que preparar os alunos para o mercado. Né? Não, e mais do que isso, em tornar a instituição também uma instituição. Um negócio. A educação como business. Business, exatamente. E aí, enfim, eu fui me desincompatibilizando, né, com esse tipo de política interna, tal. Eu fui me cansando. E foi aí que eu fui para a formação em psicanálise, porque eu vinha no meu processo de análise fazia quase 10 anos já, e eu vinha chegando num momento do meu processo de análise em que eu trocava isso com o meu analista, né? Que era, e agora, né? Como é que vai ser? Para onde nós vamos com isso? Né? E surgiu em análise justamente essa ideia de que talvez, né, o desfecho desse percurso fosse eu mudar de lado, né? Eu iniciar um processo formativo e eu me tornar psicanalista. E foi o que acabou acontecendo. Então eu fiz um curso, que é um curso de 3 anos de duração, como se fosse uma pós, e simplesmente fui tirando o pé de dentro da sala de aula, né? Focando cada vez mais no meu consultório. E foi nesse contexto que, sei lá, 8 anos atrás, um amigo que era diretor aqui do HUB, em Brasília, ele, psiquiatra, ele falou, poxa, eu queria dar uma preparação de psicanálise para os residentes da psiquiatria. Você não vem fazer isso? Ele falou, pô, mas eu tô em São Paulo. Não, mas vem para cá. Eu comecei a vir. Uma vez por semana eu vinha para fazer essa formação com o pessoal da psiquiatria. E aí comecei a gostar da cidade, né? Aí fui conhecendo gente e de novo, me deparei com o pessoal de comunicação. E aí tinha um concurso na UNB para professor substituto no curso de comunicação organizacional. E aí eu fiz esse concurso, passei e fiquei quase 2 anos dando aula na UNB, de novo, para as turmas de publicidade e propaganda, tudo igual, né? Só que aí dentro da UNB, que era outra coisa, me parecia muito, muito mais interessante do que aquela experiência que já fazia um tempo que eu tinha tido lá na Casper. Então eu voltei um pouco para a área da comunicação, agora mais recentemente. E aí, decidindo ficar aqui em Brasília, eu resolvi empreender aqui. Qual foi a ideia primeiro? Montar um curso de formação em psicanálise, né? Porque foi isso que me trouxe para cá em alguma medida, quando meu amigo me chamou. E aí montei um curso de formação, né, para formar psicanalistas. Que é um curso, a princípio era um curso livre e hoje é uma pós-graduação vinculada à Unieuro, né? Mas era isso, era um curso de formação em psicanálise. E é aí que nossos caminhos se cruzam, o meu e do Patrick. Porque eu entrevistava todos os candidatos que tinham intenção de fazer formação em psicanálise, né? Nisso eu já tinha ido para o doutorado, aí já tinha feito uma guinada saído da história, e estava, né, trabalhando com a psicologia social. Tinha feito a formação em psicanálise e fui fazer o doutorado em psicologia social. E aí, então, quando chegavam os candidatos, a minha pergunta básica era: mas o que você quer com a psicanálise? Qual que é, né? Quem é você? De onde você vem? Qual é a tua história? O que a psicanálise tem a ver contigo ou você com a psicanálise? E aí, conta você como é que foi. Conta que esse encontro aqui. E mais uma vez um encontro de amigos também. Você trouxe para Brasília. Sim, também. Exato, Renato Antunes. E eu acho que representa um pouquinho do Amigos, né? Essas histórias de, cara, amigos que puxam você de um lugar para outro, que te ajudam a construir uma história. Total. E vocês dois têm muito isso, né? E aí, de alguma forma, esses 2 amigos trouxeram vocês para cá e eles se encontraram. Cara, a jornada da vida, né? Você vai tentando melhorar cada dia mais, né? Acho que o que tem que mover a gente tá sempre melhor, né? Melhor que os nossos pais, melhor do que... A gente tá sempre melhor para as pessoas em volta, né? E aí,
eu um pouco nessa jornada minha de um pouco de autoconhecimento mesmo, como eu te disse, estou chegando aos 50 anos de idade, não sei se já tinha um pouco esse reflexo, cara, o que vai ser da minha vida daí pra frente? E comecei a estudar muito, ver algumas coisas, flertar um pouco com o funcionamento do cérebro e tal. Um dia eu falei, cara, vou fazer um curso de psicanálise. Acho que eu tava bêbado esse dia, não sei. Aí eu falei... Não, eu tava sóbrio. Tinha tomado umas salinas. Tinha tomado umas salinas. Aí eu falei assim, cara, vou fazer um curso de psicanálise. Entrei na internet pela escola de psicanálise em Brasília e achei a escola do Newton. Aí passei mensagem, tá, e ele foi lá me entrevistar. E aí foi isso, eu cheguei, ele me entrevistou e ele me perguntou isso. Falou, cara, o que você quer com esse curso? Eu falei, cara... Eu queria muito ajudar as agências de publicidade, o ambiente, o mercado de publicidade e o ambiente das agências. Por quê? Porque, bom, aí a gente já entra um pouco do lado B de todo esse processo de agência. A gente sabe que a agência hoje, não só a agência, eu estou falando de agência de publicidade, porque eu venho da publicidade e o meu ambiente é agência de publicidade. Mas as empresas hoje estão... o volume de trabalho está muito grande, né? Hoje a gente não pode mais dizer que uma pessoa que teve um problema em casa, que bateu o carro no caminho para casa, que está com um problema de saúde, não vai trazer essa energia ou esses problemas para dentro do trabalho. Sim. E traz mesmo, e aí a pessoa embola com o trabalho, com o dia a dia, e nós temos vários problemas aí de burnout, de muita gente tomando remédio para acordar, remédio para dormir, por aí vai. E na agência de publicidade não é diferente. E não tem demérito nenhum, é do ser humano, né? Hoje a gente trabalha muito, o trânsito hoje é complicado, a relação com os filhos é complicado, criar um filho, uma filha hoje é complicado e por aí vai. Então você, ansiedade das redes. Ansiedade das redes, então você tem todo esse ambiente um pouco que dá um bug de vez em quando na psique. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o curso. Aí falei com o Newton isso, falei, Newton, eu queria montar um curso, um protocolo pra gente levar a psicanálise pra dentro das agências de publicidade. Mas não é simplesmente fazer um atendimento ali, sentar, falar, olha, o que você tá assim, né? Não é isso, mas é tentar criar um espaço de descompressão. Eu falo isso muito com o Newton, um espaço de descompressão. E aí, beleza, aí comecei a cursar o curso, tem uma parte engraçada também desse processo, que para você ficar no curso, você tem que ter o acompanhamento de um psicanalista. Eu falei, Newton, você já tá aí mesmo, bicho? Bora, seja meu psicanalista. Então eu fui fazendo o curso. Mas vocês já se conheciam? Não. Nos conhecemos nessa entrevista. Nessa entrevista da escola dele. E aí, bom, eu comecei a fazer o curso e ele fazendo as sessões comigo. E aí eu lembro disso, tinha um domingo, ele me ligou e falou comigo assim, ele passou uma mensagem, falou, cara, eu não vou te atender mais não. Domingo, 6 horas da tarde, falei, gente, o que tá acontecendo? Eu voltei pra ele e falei assim, cara, você passou mensagem pra pessoa errada. Ele falou, não, é pra você mesmo, Patrick, é você mesmo. Falei, o que foi, Newton? Ele falou, não, vamos montar um protocolo, vou te ajudar a montar um protocolo e a gente vai começar a trabalhar, eu vou te ajudar nesse projeto. Que legal. Acho que ele acordou lá, falou, cara, esse projeto deve ser massa e fez. E aí, só pra terminar, e aí realmente ele parou, porque não podia mais, nós ia virar isso aqui, virar amigos, né? Aí, ao invés dele ser meu psicanalista, ele ia ser meu amigo, de vez em quando dá uns tapas na cara, fala, toma vergonha, porra, desse negócio. E aí, não paramos as sessões de terapia, ele me arrumou uma outra psicanalista e começamos com o projeto. E como é que virou essa chave, Newton? Me conta. Isso, no fim das contas, é uma coisa meio clássica assim, na psicanálise. Porque uma das coisas necessárias para a gente poder produzir análise é você construir uma relação que a gente chama de relação transferencial, né? Transferência. Você tem que ter uma boa transferência com o paciente, porque nesse ambiente da transferência é que é possível dizer o que precisa ser dito e que é possível fazer com que seja dito o que tem que ser dito, né? Uhum. E sempre é uma linha tênue, porque trata-se de afeto. A transferência é uma relação de afeto. Mas supõe-se, isso está muito presente na ética psicanalítica, que o desejo do analista, ele não pode estar presente. Quer dizer, o desejo do analista máximo, o que é máximo
permitido como desejo do analista é o de analisar. Então, se você tiver com algum outro desejo, né, que não seja simplesmente o de analisar, você tem que se levantar a mão e pedir para sair. Falar, não estou mais sair do meu lugar. A análise fica comprometida, Fica, né? porque- Tem um conflito de interesse. Exatamente, seria isso. Porque você passa a ter um desejo. E pode ser como aconteceu com a gente, mas pode ser de outra natureza. Assim, tem muitas histórias, né, onde esse afeto, por exemplo, se torna um afeto mais erotizado. E alguém diz, olha, não dá. Né? Alguém supõe-se que seja o psicanalista. Assim espera-se. Né? E aí foi isso. Então, daí a gente passou a conversar, né, mais numa outra perspectiva, né, assim, não de fim de análise. Eu falei, não, você não está curado, não vai achando que você te dei alta. Né? segue em frente aí. É só eu que me sinto, né, impedido aí de continuar nesse processo. E aí a gente montou, né? Aí, enfim, apresentei pro Patrick uma proposta de como é que me parecia razoável trabalhar essas temáticas de saúde mental no ambiente de trabalho, especialmente nas agências. Daí essa ideia que não é nada genial, mas que parece que conecta a mala com a rodinha, né? Que é você ouvir as pessoas, né, os trabalhadores, com garantia absoluta de sigilo, uma equipe externa à agência, não o RH, não alguém do RH, uma equipe externa ouve essas pessoas individualmente. Essas pessoas, esses analistas que vão ouvir, eles vão passar por uma supervisão, e nessa supervisão vão ser recolhidos alguns atravessamentos que parecem ser, de alguma forma, presentes em vários discursos. Né? E a partir disso, a gente elabora um plano de ações coletivas, intervenções coletivas. Né? Então, basicamente é isso, são sessões individuais e intervenções coletivas. Essas ações coletivas, elas são instruídas em alguma medida por aquilo que você percebe como ruído, né? Que não tem a ver com o sofrimento individual daquela pessoa, né? Porque isso está absolutamente garantido o sigilo, mas que você sabe que quando assim, olha, você ouve na supervisão coisas do tipo, puxa, eu tô muito triste porque o meu avô morreu, não sei o que, e mas também tô gripado por causa do ar-condicionado aqui da agência. Daí a pouco outro analista diz, não, tem uma paciente que tá muito bem, tá assim, tá avançando muito, tal. O problema é só que ela vira e mexe, tá gripada por causa do ar-condicionado. Tô dando um exemplo muito bobo, né? E a empresa não percebe. Exatamente, né? Por várias razões, né? Porque às vezes não tem canais estabelecidos, às vezes não tem tempo, às vezes não tem, enfim, por várias razões. E aí, de novo, né? Insisto que é um exemplo muito esquemático e bobinho, mas que ilustraria minimamente isso, né? Então, em algum momento, vai caber a gente chegar, né, para quem de direito e dizer, galera, ó, o ar-condicionado está deixando as pessoas gripadas. Vamos fazer alguma coisa sobre isso? Vamos criar aqui um workshop para a gente definir qual que é a temperatura do ar-condicionado, ou para a gente alterar a temperatura do ar-condicionado ao longo do dia. Então, coisas desse tipo, né? Claro que essa, de novo, é mínima, né? Tem coisas muito mais graves que você percebe que estão presentes nas inquietações de várias pessoas, independente dos seus sofrimentos pessoais, individuais, né? E é essa parte aí que nos interessa pensar para produzir intervenções coletivas eficientes, né? E essa história, ela começa em que ano, especificamente? Que vocês começam a atuar juntos nesse projeto. Exatamente. Até queria voltar um pouquinho nisso, só pegar um gancho aqui também, sobre a tua entrada como psicanalista atendendo uma demanda por melhoria de saúde mental no meio publicitário, né? Foi através do começo da tua relação com ele, com o Patrick, ou é uma coisa também que você já percebia quando dava aula na Casper, quando dava aula na UNB, dialogando também, né, com futuros profissionais, ou até profissionais que, cursando a universidade, já estavam inseridos ali em agência, no mercado publicitário como um todo. Nessa época você já percebia algum incômodo, a necessidade de protocolos, ou foi muito mais ali através? Não, assim, nesse período que eu tive aqui na UNB, eu dava na faculdade de comunicação, eu tinha desenvolvido um curso que era um curso de comunicação, psicologia social e comunicação de massa, né? E era um curso que eu tinha, era um curso extra, né? Tem uma nomenclatura lá para aquilo, um tópico especial, que são esses cursos que às vezes as pessoas não se interessam muito, porque são temas às vezes muito peculiares e tal. E eu propus esse tema e simplesmente, assim, a sala lotou.
Eu tinha muito aluno que vinha de todas as áreas da comunicação, né? Simplesmente por conta da questão de ter o termo ali psicologia, né? E aí o que aconteceu? Eu montei esse curso com vivências, com dinâmicas grupais, né? Então passamos 6 meses, depois eu repeti esse curso mais 2 vezes, 6 meses fazendo vivências ali, e seria quase com um balão de ensaio disso que a gente vai fazer depois. Quer ver um exemplo? Uma ocasião, o tema era: qual é a maior razão de sofrimento do aluno aqui dentro da UNB? Né? E aí a gente especulava com isso. Qual é a razão? E a gente foi construindo uma resposta sobre isso. A partir de conversas, a partir de debates entre os próprios alunos e de, você modificar as composições dos debates para que eles conseguissem sintetizar qual era a grande razão de sofrimento. E sabe qual era a grande razão de sofrimento? Trabalho em grupo. Eles concluíram... A socialização. Né? Exatamente, porque ali todas as tretas aconteciam. Porque tinha o pessoal que era de uma região distante e não era convidado para o churrasco, tinha o outro que pesava no ombro de alguém para... por nome ser colocado no trabalho. Só recebia a nota. Só a nota. E as tretas que davam ali naquela questão de se organizarem para o trabalho coletivo, para o trabalho em grupo, eram assim, fazia a gente parar de fazer a faculdade. Aí você percebia que era vamos dizer assim, um sintoma, né, muito grave, porque isso, qual a chance disso não repercutir no mercado de trabalho? Sim. Né? Porque você vai ter que interagir. Beleza, se tiver a minha função de escuta é muito individual, né? Mas qualquer outra função, né, dentro de uma agência, ela vai precisar de interação, ela vai precisar de diálogo, vai precisar de trabalho em grupo. Exato. Né? Então ali começou essa... Por isso, quando o Patrick falou, isso para mim ressoou muito, muito familiar, né? E eu cheguei a fazer algumas... Não era minha praia, assim, eu tenho fobia dessa coisa do coach, do coachismo, isso não estamos nesse negócio, né? Mas algumas vezes me convidaram e eu fiz esse trabalho para conversar com lideranças, né? Às vezes ex-pacientes e tal que me diziam: olha, eu estou num cargo tal, num posto tal, você não conversaria com as lideranças? Então eu tive muitas incursões assim, como uma espécie de consultor informal ou algo assim, né, em temas vinculados a dificuldade de comunicação, dificuldade de posicionamento nas relações sociais e eventualmente dificuldade realmente pessoal no campo psíquico, né? Sim. E foi só um parênteses, assim, pegando um pouco esse gancho que você perguntou para ele, e foi uma coisa que eu comecei a prestar atenção nas 2 agências que eu fiz a gestão delas, assim. As pessoas não estavam vindo conversar comigo mais sobre o trabalho dela, vinham conversar sobre ela, sabe? Então, de vez em quando, tinha, sei lá, olha... esse texto seu aqui, muda esse aqui pra mim, não gostei, esse layout muda aqui, tal coisa que o cliente não quer, assim, assado. Aí a pessoa ficava no final e falava assim: você não gosta de mim? Aí eu falava: não entendi o que foi que aconteceu. Não, que você falou que o meu texto não tá bom, que o meu layout. Eu falei: não, bicho, a sua parte profissional, isso aqui não ficou bom, muda aqui, tá? Eu comecei a perceber muito isso, assim, que as conversas ou os conflitos dentro da agência, eles não eram mais... ou a maioria não eram mais sobre trabalho, sobre um layout que não ficou bom, sobre uma produção, eram sobre pessoas, assim. A fulana de tal não gosta de mim, no grupo de WhatsApp aqui falaram tal coisa que eu não gostei, entendeu? Então, assim, a coisa começou a mudar muito. Então foi aí que também começou a mudar a minha percepção, assim, do incômodo dos funcionários das agências, das equipes. Então, tinha uma coisa que estava acontecendo, que estava mudando, que estava me incomodando como ser humano, como uma pessoa que gosta de ajudar o outro. Falei: cara, porque tá errado isso, assim. Quando você tem um problema com profissional, você vai lá e resolve e você se garante como pessoa. Mas quando o negócio muda, entendeu? Você fala: bicho, essa pessoa tá muito pessoalmente... ela se vê diferentemente do que ela deveria se ver, né?
E aí, assim, várias vezes, gente entrando na minha sala chorando, falando que, pô, tá difícil mais a minha vida e tal. Eu falei, opa, tem um negócio. Isso em 2016. Eu administrei uma de 2016 a 2018 e outra de 2018 até quando eu fui pro Ministério da Saúde, em 2021. Voltei pro Ministério da Saúde em 21. Então eu comecei a prestar, sabe, muita atenção nisso. Falei, cara, esse mercado tá ficando um pouco doente, assim, sabe? E sabe, uma coisa que, no fim das contas, tem a ver tudo com o que o Patrick falou, né? Da percepção de que as pessoas vêm para a sala dele para falar de outras coisas, né? Falar de si. E no fim das contas, acho que esse é o grande problema que nós estamos vivendo como espécie nesse momento. E claro, no ambiente de trabalho, muito mais, porque ali não é o ambiente próprio para isso. Mas qual é a crise? A crise é de gente para ouvir. Porque a psicanálise, quando ela surge, né, a primeira paciente da psicanálise, ela vai falar da psicanálise como o talking cure, a cura pela fala, né? Por quê? Não é que você fala que você vai se curar falando, né? É que você falar com alguém atento te escutando, alguém te ouvindo em camadas, alguém realmente tentando entender o que é que você quer dizer, o que é que você não quer dizer, o que é que você gostaria de dizer, mas não pode dizer, uma escuta aprofundada, isso tem um efeito muito, muito poderoso, porque as pessoas elas estão com muitas coisas para dizer, muitas coisas entaladas enfim, e não tem esse espaço, não tem essa escuta. E a gente pode dizer, eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, que boa parte, eu não estou falando do DSM-5, da classificação psiquiátrica da saúde mental, mas boa parte do sofrimento mental que a gente conhece, ele vem do quê? Ele vem de palavra não dita. Ele vem de coisas que a gente não falou, coisas que a gente, sabe, guardou, e isso empossou, exatamente, isso produziu fantasias e tal. E às vezes o sofrimento pode ir muito, muito longe, né? Por coisas que a gente não tem ninguém para ouvir, e a gente não consegue, ao não ter ninguém para ouvir, a gente não consegue elaborar sobre aquilo. Sim. Né? E aí você falou de ouvir, e você também, Patrick, falou de problemas, né, de agência. E eu queria entender de vocês desse trabalho que vocês vêm fazendo hoje, né? Até eu estava falando com o Newton um pouco antes do podcast. Como é que a gente identifica, né? Tanto um momento ali de estresse, né, entre a gestão e o funcionário, em que momento que o gestor também identifica onde ele passou do ponto, onde ele vem passando do ponto e gerando uma situação ruim ali para a equipe, né? Como é que a gente identifica isso? E eu acho que para além disso, né, no mercado que sempre glamorizou, né, tipo, sempre valorizou, né, o esforço para além do tempo do horário de trabalho, o trabalho acima da qualidade de vida, a performance acima de tudo, né? A gente tem uma série de jargões na publicidade que exemplificam isso, né? A gente tem uma série de histórias dos grandes publicitários que fizeram histórias que eram exaltadas, principalmente na nossa época de mais novos, né? Na faculdade. Então, assim, como identificar, eu acho que esse é o primeiro ponto hoje, que é uma sociedade diferente, né? São pessoas diferentes também que a gente tem no mercado de trabalho hoje. E como é que essas pessoas que vêm dessa geração se policiam para não replicar isso, né? Porque para elas era o natural, era o normal, né? Como é que ela entra nesse novo normal, né? Essa conversa do ficar até mais tarde, do glamour da pizza, você conta no outro dia, pô, ontem eu fiquei na agência até meia-noite comendo pizza, né? Tinha isso. Se glamourizou muito isso, né? Só que aí, assim, eu acho que aí começa, quando o calo aperta, a gente começa a entender que não é isso, que isso não é glamour nenhum. E eu comecei a entender isso. Eu tô falando de mim especificamente. Eu falei, cara, não, esse negócio de ficar até mais tarde tá errado. Esse negócio de você não ter horário pra você almoçar tá errado. Isso não pode acontecer. Eu, como pessoa, e eu comecei a colocar um certo limite. Eu tenho um caso que entra um pouco nisso. Eu comecei a trabalhar numa agência que dava todo dia, meio-dia e 5, o cliente ligava e falava assim, corre aqui que eu preciso que vocês passam um briefing, ou passam alguma coisa. Eu falava, gente, eu na primeira semana, na segunda semana, e todo mundo na agência já estava acostumado com isso. Aí um dia virei para cliente e falei assim, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa.
vocês não almoçam, não? Ela falou, eu almoço aqui. Eu almoço aqui. Eu falei, tá, mas por que você liga pra gente na hora do almoço? Ah, não é porque eu faço muita coisa. Durante o dia o ministro me chama, não sei o que e tá. E na hora do almoço é que eu tô aqui na minha mesa. É a hora que eu paro, é a hora que eu te chamo. Eu falei, não, mas peraí, ué. Mas a minha equipe precisa almoçar. Não, mas é porque ninguém nunca falou nada. Eu continuei chamando e continuei, né? E é uma das máximas da psicanálise, né? A gente reforça o erro do outro, né? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte: tudo que você não resolve de 8 da manhã até meio-dia, você não resolve de meio-dia até 2 horas da tarde, ok? E tudo que a gente não resolve de 2 horas da tarde até 7 horas da noite, a gente resolve no outro dia. Tirando um grande problema, a gente resolve. Tranquilo? Tranquilo, e assim foi, e a coisa mudou. Então, assim, eu comecei a falar, não, peraí, não é assim que funciona. Por quê? Porque eu tinha que levar a menina na escola, eu tinha que levar a menina no judô, tinha que almoçar, eu tinha que almoçar, entendeu? Eu tinha que ter uma qualidade de vida. E eu comecei a sacar isso, falei, não, pera, não é assim que funciona. Esse glamour aí não existe. Qual que é o glamour hoje? O glamour é o contrário, é você ter tempo para fazer essas coisas. Que virou hoje realmente é ouro, né? Você ter tempo para fazer suas coisas. E aí, já entrando um pouco no que você falou, né? Assim, como é que você detecta se uma pessoa tá precisando de ajuda ou não tá precisando de ajuda? Como é que tá isso? Cara, isso depende muito, assim. Se a pessoa já tiver muito, sabe, aquela que entra todo dia na sua sala, Patrick, tá com esse assado, aí entra uma vez assim, sabe, mais exaltado. No outro dia você fala assim, opa, tá acontecendo alguma coisa, que você já tem 3 dias que você entra aqui, você tá nervoso demais. E tem outra pessoa que pode estar passando por um sofrimento psíquico muito grande e também não fala nada. Não fala nada. Né? Então, assim, você tem. Aí, nós, pelo menos no meu caso, eu como gestor, como chefe em alguns momentos, é que você tem que ficar um pouco ligado nisso. Mas você ficar ligado, você tem que ter começar a ter essa percepção de que a pessoa tem que tirar férias, a pessoa tem que chegar cedo em casa. Eu, por exemplo, eu sempre tive assim, uma noção de quantos dias de trabalho, quantos dias de férias as pessoas da minha equipe têm. Sabe? De vez em quando eu chamo alguém que controla isso na minha equipe e falo assim, fulano ou ciclano, traz aqui pra mim, deixa eu ver. Opa, o Newton tem 30 dias pra tirar, já vai vencer os outros 30. Newton, tira férias. Ah, mas eu não posso. Fique em casa, tira férias. Férias pra mim é uma coisa que tem que ser respeitado. E tem que tirar férias, sabe? No ambiente de trabalho, às vezes você tá participando de uma campanha, alguma coisa desse tipo. Deu 7 horas da noite, cara. Você viu uma pessoa lá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, assim, por que você tá ficando até mais tarde aqui? E já teve gente que falou comigo, não, Patrick, sabe o que é? Porque eu moro lá em Valparaíso, e se eu sair 6 ou se eu sair 8, pra mim dá na mesma. E se eu sair 6, eu vou ficar no trânsito. Aí eu falava, então beleza. Então você começa a chegar um pouco mais tarde, então, pra compensar. Então, assim, eu comecei a ficar atento a essas coisas, esse movimento das minhas equipes, sabe? Não deixo ficar até mais tarde. Fala, vai embora. Final de semana, a equipe minha que trabalha final de semana, é só se tiver caiu uma bomba na sexta-feira. Se não for isso, não deixo trabalhar final de semana, sabe? Fala, olha, não trabalhem, tenham um tempo bom com a família. Se tem algum problema em casa, fique em casa, porque aí você vai aliviando, porque o dia a dia do trabalho não adianta, pode ser num órgão público, igual eu já trabalho hoje, pode ser numa agência de publicidade, ali não vai mudar. Vai continuar a pauleira do mesmo jeito. Então, nós, gestores, que a gente tem que começar a ter essa visão, esse olhar para ajudar as pessoas. Eu me preocupo mais com o funcionário que não demonstra que ele está com problema. Sim. Esse, para mim, é o pior. Porque na hora que ele vai ter um problema, ele vai ter um problema de uma vez só e acabou. É uma explosão, né? Isso que eu queria acrescentar. É uma explosão só. Acrescentar isso que o Patrick falou, porque nesse caso, né, tem a tua sensibilidade e a tua atenção, né? Mas por isso que a gente, uma das primeiras ações desse programa da cápsula que a gente desenvolveu é justamente a de produzir um letramento sobre saúde mental para os gestores, para a equipe de gestão. Sabe, dizer um pouco o que é o que, sabe? Para que as pessoas tenham um pouquinho mais de noção de como lidar com isso. Por exemplo, essa coisa do burnout. Todo mundo fala muito do burnout, né? Só que tem uma outra modalidade de sofrimento que está ficando em moda cada vez mais, que já tem vários nomes, mas o original é o brownout, né? Esse brownout, ele é
10 vezes pior do que o burnout. Por quê? Porque o burnout é quando você, sabe, você chegou num nível de esgotamento tão grande que você sucumbe. O fusível queima. O fusível queima e você para, não tem jeito, não liga. Né? E aí você vai ser acudido, você vai ter que se ausentar do trabalho, você vai ter que ser medicado, você vai ter que ser acolhido mesmo e tal. E vai ficar 6 meses até você poder ligar de novo. Agora o burnout, e isso acontece, não é à toa, principalmente com mulheres, é o seguinte: a pessoa tá derrubada, destruída, só que ela não cai. Não cai. Aquilo vai drenando a vitalidade da pessoa, mas ela continua entregando. Vai entregando meia boca, vai entregando atrasado, vai sofrendo, só que ela não sucumbe. Então, isso tem um efeito muito pior, porque para você parar para tratar disso é muito mais difícil, porque se você dá um jeito de seguir adiante, de ir em frente sem cair, né? Ninguém vai te socorrer. E isso acontece mais com mulher por quê? Por causa da dupla jornada, né? Que tem que chegar em casa tomar conta de criança ainda. Da autocobrança. É isso, será? Dá para listar, né, uma série de coisas aí, né? Uma série. Acho que a dupla jornada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o machismo estrutural no ambiente de trabalho também, sem dúvida nenhuma. Né? Porque é isso, né? Espera-se da mulher que ela seja, né, forte, que ela tenha o perfil masculinizado, essas bobagens todas que enfim, acho que hoje nós estamos conseguindo falar um pouco mais a respeito, né? Mas combater mais, né? Essa ideia da mulher indestrutível, né? Para que ela consiga, né, chegar pelo menos próximo do teto de vidro que rola no mundo do trabalho para as mulheres, quer dizer, ela se exige muito mais. Isso acontece também, acho que nós já conversamos também nós dois uma vez sobre isso. Eu cheguei a ter um burnout, mas eu tava caminhando para isso, né? Uhum. Também por causa disso, assim, eu sou homem, eu tenho que dar conta das coisas de casa, eu não posso fraquejar, eu tenho que sim acordar às 6 horas da manhã e levar a menina pra escola, eu tenho que pagar as contas, eu tenho isso. E foi, cara, eu não cheguei a ter um burnout, nem um brownout, mas foi uma coisa assim, meio que eu cheguei a ficar muito, aí você perde sono, aí suas taxas sobem todas, você engorda, né? Foi o que aconteceu comigo. Dormia pouco, minhas taxas aumentaram, sabe, assim, tive que ir para um médico para repor hormônio. Então, assim, isso acontece também com, né, pode acontecer com qualquer um. Então tem pouco também esse lado da cobrança, uma cobrança um pouco social sobre você tem que dar conta. Isso vira sintomático. Vira né? sintomático. A pessoa começa a se cobrar. Claro, sim. Vem uma série de doenças ligadas à ansiedade, né? Que é o que o nosso mercado, principalmente publicidade, vive absurdamente, né? O número de pessoas que a gente conhece no dia a dia que já tiveram síndrome do pânico, depressão, né? É um número, infelizmente, muito grande, né? É regra, né? Já não é exceção, né? Bom, eu não vou lembrar quantos anos já, pelo menos no Brasil, há muitos anos no Brasil, que você não tem mais, o índice de mortes no Brasil é muito maior com doenças não transmissíveis do que com doenças transmissíveis. E aí, tudo ligado à psique, ao coração, né? E por aí vai. Que é isso, tudo ligado nessa tensão do dia a dia, ansiedade, o projetar uma coisa que pode acontecer e você fica com isso na cabeça. E a gente tava... eu falo isso sempre com uma certa... tristeza. Nós perdemos um amigo de mercado aqui em Brasília, dentro desse espectro que eu te falei da pessoa estar em sofrimento e você não saber. Encontrei com ela uma semana antes, parecia que estava tudo normal. Tudo normal. Na hora que vem como é que fala? O Newton também estava, né, conheceu essa pessoa. Na hora que vem a notícia, você fala, não pode. Fulano
Não, não pode. Semana passada eu tava com ele, Acho tava que menos rindo. esperava, exatamente. Tava rindo, sorridente, né? Tava brincando e não sei o que aconteceu. E foi isso. É por isso que eu te falo, por isso que eu te falei. A partir disso até ainda aumentou mais ainda o meu medo e receio das pessoas que sofrem. Não te falo. O que sofre te fala, pra mim é a melhor coisa. Senta aqui, vamos lá, vamos conversar, vai embora pra casa, você tenta uma intervenção, você liga pro Nilton, corre lá e atende a pessoa. Mas esse é o problema, porque falar pro chefe sempre é um problema. Né? Porque é isso, porque na real, você pode acolher naquele momento, falar, não, vem cá, toma aqui meu ombro, não sei o que, não sei o que. Mas se você precisar mandar ele embora no dia seguinte, você vai ter que mandar ele embora no dia seguinte. Vai ter. Né? Numa relação que seja profissional. Exatamente. E eu acho que no final, né, o que a gente tem que se policiar todos os dias como gestores, né, e as pessoas do mercado que ocupam esses cargos maiores, é de esquecer um pouco o nosso passado, né, de uma outra cultura que já não pode ser mais aplicada para a gente construir uma história nova. Sim. Assim como a gente tem que esquecer o machismo estrutural e se policiar para a gente não cometer nenhuma prática machista, né, por mais que isso esteja enraizada na cultura do homem, esteja enraizada na cultura do trabalho, como você falou, afetando diversas mulheres, é um trabalho diário, né? Sim. É um trabalho de todo dia a gente acordar e falar, cara, como é que a gente pode ser melhor com a nossa equipe, com os nossos funcionários e mudar essa política, né? E aí, caminhando aqui já para o final do nosso papo, que tá muito bom e muito construtivo, espero que ele ajude muitas pessoas. Eu queria que vocês encerrassem aqui falando um pouquinho sobre o futuro desse projeto, né? E o que vocês imaginam com esse projeto, né? E para o mercado mesmo, assim, né? Como é que vocês imaginam um mercado melhor, né? Dentro dessa linha de você falou de uma preocupação, de um olhar, de parar, se preocupar com o funcionário, né? Porque muitas vezes a gente não vai ter esse feedback, a gente não precisa esperar esse feedback para melhorar nossas atitudes, né? Assim, quando nós começamos a conversar sobre esse projeto e tal, eu falava muito com o Nilton. Falava, Nilton, sabe o que eu espero, velho? É que essa cultura do ficar até mais tarde, da pizza, de, porra, tem que ralar mesmo e tal, porque isso é que é bacana, que isso acabe, sabe? Porque essa cultura que pode ser que num período daí da história da publicidade isso foi legal, valeu a pena e tá, mas hoje, com todas as mudanças sociais, com tudo que está acontecendo, isso não vale a pena mais. Isso é o lado ruim da relação do mercado. Estou falando do mercado, com os funcionários, né, com os trabalhadores do mercado de publicidade. Então, cara, assim, só disso mudar, só das pessoas conseguirem entender que elas têm que parar, sim, que elas têm que conversar, que elas têm que tentar resolver os problemas delas, para que isso não gere um problema maior, não só para ela, mas é para a família. Porque a pessoa que vai para o trabalho, vou pegar o exemplo que o Nilton deu aqui, vou usar a palavra dele, raso, que tá passando frio o dia inteiro, ele vai chegar em casa puto com o filho, mas é por causa do frio, e não porque o filho fez alguma coisa ou que o marido fez alguma coisa. Então isso impacta dentro da casa da pessoa. E o inverso também é verdadeiro. Então, assim, só de a gente tentar mudar essa cultura um pouco, de que precisa ter férias, precisa ter descanso. E isso para mim já pagou a gente começar com o projeto. Espero que isso aconteça. E espero que aconteça mais uma coisa, só para passar a palavra para o Nilton. Que os donos de agência, que os diretores, os gestores das agências entendam que esse trabalho não é um trabalho para ficar escutando funcionário e funcionário falar mal da empresa. Porque tem alguns ainda que pensam desse jeito, sabe? Nós tentamos colocar isso em alguns espaços, né, Nilton? Se você me permite dizer isso. Claro. E que eles falaram, não, os funcionários vão começar a falar mal da gente, vai ficar um negócio meio estranho e vai virar um muro das lamentações. E eles falavam, não, bicho, é o contrário. Se a gente escutar o seu funcionário, vai ser melhor para você, vai ser melhor para a empresa, né? Sabe, assim, vai ser melhor para o universo, né? Para a estrutura da agência. Então, se
os dirigentes, eles começarem a entender isso, que isso é bom e que isso funciona e que funciona mesmo, para mim já tá valendo. Essa é a minha perspectiva de futuro. Muito bom, Patrícia. Sim, e ouvindo o Patrick aqui, assim, e deixando a cabeça viajar um pouco, né? É impressionante como a gente pode pensar no que foi, sei lá, a Inglaterra do século XIX, sabe? Assim, onde as crianças trabalhavam, né? Sei lá, no auge da ambiente. Revolução Industrial ali, né? Crianças com a cara suja de fuligem, assim, Isso. trabalhando na Exatamente. fábrica. No carvão. O dia e noite ali, dormindo embaixo do tear, né? E aí alguém, né, chega lá e diz, gente, vocês estão loucos, esse negócio não pode funcionar, isso vai aniquilar a espécie, né? E no começo foi assim, né? As pessoas que estavam ali, o dono da fábrica ia dizer, não, mas isso aí vai diminuir minha rentabilidade, não, mas isso daí vai, né, sei lá, vai atrapalhar o processo de produção. Então, assim, é uma luta antiga essa nossa, né, de humanizar relações de trabalho, que, na verdade, dentro dessa lógica de funcionamento, né, do modelo em que a gente que a gente vive, não tem solução, né, assim, o que eu quero dizer é que o nosso trabalho é um trabalho mais de redução de danos mesmo, né, mas é interessante perceber o quanto a gente vem tentando fazer isso desde lá da Revolução Industrial, né, reduzir dano, olha, então pelo menos faz uma vila ali para as pessoas poderem morar e ter, né, um lugar decente para dormir antes de vir para a fábrica, olha, pelo menos vamos criar um horário, né, que seja um horário de trabalho, olha, pelo menos vamos criar um descanso semanal remunerado, né, ou seja, coisas que, se não me falha a memória, estavam contempladas numa sigla chamada CLT, se não me engano. Então, assim, A famosa. a famosa. Então, no fim, essa luta é uma luta que continua, né? E que, como eu falei, não parece que a gente vai vencer com esse projeto. Mas eu tenho a impressão que se a gente multiplicar iniciativas como essa, outras parecidas, a gente pensando semelhante sobre a necessidade de a gente, sabe, abrir um pouco, né? Dar um pouco mais de espaço, criar um pouco mais de, sabe, de flexibilidade, né, nas relações de trabalho, eu acho que isso para mim seria bem bom. É isso aí. Exato. Então a gente espera que com esse podcast essa mensagem chegue a muitas pessoas do mercado, muitas pessoas que são decisoras, que essa mensagem, esse trabalho de vocês sejam contínuos, né? Para que isso contamine cada vez mais pessoas. A gente sabe que é um processo, não é nada da noite para o dia. A gente vem com uma geração nova, né? A gente tem uma geração mais antiga também que precisa mudar e ter esse olhar também. E a gente espera que hoje esse episódio aqui seja uma parte dessa contribuição e dessa história que vocês estão fazendo, que é tão bonita, né, e tão importante para o nosso mercado. Então, Patrick, muito obrigado pelo seu tempo por ter vindo. Eu Milton, agradeço. muito obrigado por você ter vindo. Agradeço também, foi ótimo. Marcos, que me ajudou a conduzir aqui esse episódio aqui também. Convidado. Substituindo aqui o Lu e eu substituindo o Marquinhos Brago. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Que acompanhem nas redes sociais. Agradecer também aqui todo o time da Plongé. Tem um time aqui, fera, atrás da gente aqui, que produziram todo o cenário aqui, muito parecido com o que a gente tem lá em São Paulo e tá fazendo a gente sentir em casa aqui no podcast do Amigos. Já estamos contando aqui os dias para voltar novamente para a gente gravar mais episódios e agradecer a todos vocês. Então, sigam o Amigo do Mercado, curtam o vídeo aí, compartilhem e muito obrigado a presença de todos, viu?